Ah, é por medida. Eu vi aqui a Camille falou. É por medida que ganha. Legal. Bom, gente, começou a gravar aqui. Boa tarde para quem eu ainda não tinha falado. Hoje eu vou falar com vocês, vou seguir um pouco com vocês para na história da arte, né? Apresentar mais um pouquinho. Deixa eu ver se já estão abertas as figuras aqui. Estão abertas? Beleza. Vou seguir com vocês um pouco mais sobre a história da arte. A gente tinha parado lá no Renascimento, né? Eu estava explicando para vocês que o, a arte no Renascimento, ela foi uma consequência, não foi assim pensado, vamos criar um movimento de arte agora. Não, ela foi consequência de um monte de fatores, de todo um contexto histórico que vem muitos séculos antes, e aí naquele momento, naquele lugar, que foi a Itália, né, fim do século XV, havia recurso e tempo e conhecimento suficiente para que nascesse esse renascimento, que se chama renascimento justamente porque era o renascimento dos valores clássicos gregos. Então, eu tenho algumas imagens aqui que já não estão aqui. Ah, estão aqui sim. Deixa eu apresentar para vocês. Tá aparecendo aí, né? Mas nem eu tô aparecendo, nem a minha imagem. O que está acontecendo? Tá aparecendo para vocês, pessoal? Tá. Tá. Que estranho, eu não vejo aparecendo aqui. Bom, se vocês estão vendo, então beleza. Ah, agora apareceu para mim aqui. Acho que o computador já está carregado, sobrecarregado já. Tomara que vá até o fim da aula, né? Então vamos lá. O que vocês estão vendo aí, gente, é um exemplo de prédio clássico. Esse não é um prédio feito na época dos gregos e nem no Renascimento, ok? Mas ele imita o estilo clássico. O que é o estilo clássico? Ó, janelas quadradinhas, muitas linhas retas, colunas, essa parte triangular aqui que eu esqueci o nome. Mas tudo isso, gente, percebam, tudo isso tem uma função no prédio. Então, serve para sustentar, essas colunas servem para sustentar o pórtico do prédio, a parte da frente. As janelas retas servem unicamente para iluminar o prédio. Esse prédio de arquitetura clássica serve unicamente para abrigar pessoas, ok? Não precisa ter detalhe nenhum a mais nele. Nas esculturas, agora está aparecendo aí. Também o estilo clássico, ele vai seguir esse mesmo princípio. Ele vai enviar uma mensagem para o seu espectador, para o seu observador. Nesse caso, a gente está vendo uma estátua um discóbolo, né? Então, qual que é a mensagem? É um corpo humano de um atleta se exercitando. Então, o clássico, ele tinha essa objetividade, havia os valores humanos, né? De humano sobre todo, o homem é medido de todas as coisas, mas havia uma objetividade. Tudo tinha que ser, a arte era feita para expressar algo muito preciso, inclusive. E se valorizava demais todos os elementos que a gente discutiu antes. Então, tinha a perspectiva, tinha a proporção, tudo isso era feito para criar o maior realismo possível dentro dentro das obras. Então, eram obras feitas para serem realistas e objetivas, ok? Só que a gente está falando do comecinho do século XVI. Logo em seguida, ao Renascimento, o que aconteceu no mundo?
vieram os grandes descobrimentos. E, ao mesmo tempo, houve a Reforma Protestante. Então, esses dois movimentos, eles mudaram a dinâmica do mundo. Os grandes descobrimentos deslocaram o fluxo de dinheiro e mercadorias, que antes era na Itália, para mais a oeste. Foi para Portugal, para França, para Espanha, para Inglaterra. Houve mais países, mas foram principalmente esses. Então, de repente, todo aquele dinheiro, e, e não só o comércio com o Oriente, né? Mas também as novas colônias nas Américas, as novas colônias na Índia, na Ásia em geral, na África. Tudo isso começou a levar muito dinheiro para esses outros países e começou a tirar da Itália. Ao mesmo tempo, a Reforma Protestante começou a tirar muitos fiéis da Igreja Católica, mas muitos mesmo. E não era só fiel pé de chinelo, era fiel com dinheiro, né? Eram duques, eram reis, eram pessoas que davam poder para a Igreja, que legitimavam o poder da Igreja Católica. Então, esses dois movimentos, essa maior independência das nações, dos reinos, em relação à Igreja, e esse maior fluxo de dinheiro começou a criar, começou a gerar, começou a fomentar a formação das monarquias. É nessa época que vão surgir as grandes monarquias, a monarquia da França, da Inglaterra, da Espanha. É tudo nessa época que o dinheiro está entrando, e nós estamos falando aqui de muito dinheiro, entendeu? É como se a gente está acostumado, sei lá, a ganhar um salário mínimo, de repente você começa a ganhar 10 salários mínimos. Então, muda radicalmente a forma como você enxerga o dinheiro e o mundo. E toda essa grana entrando vai afetar, por último, não, ainda não vai afetar, ainda vou deixar falar da arte para o finalzinho. Todo esse dinheiro entrando. Ai, peraí, gente, deixa eu só abrir um outro arquivo aqui para ajudar você. Se precisar, eu vou usar ele também. Deixa eu só deixar aberto, aí eu mostro na hora certa. Ok, abriu, beleza. Muito bem, tá todo mundo comigo aí ainda, né? Não caiu nada, não. Por enquanto, tudo bem, né, gente? Tô jogando informação, mas estão acompanhando. Sim? Não? Tudo tranquilo? Beleza. Ah, gente, lembra de colocar os nomes de vocês aí no chat, por favor, para eu lembrar depois, para eu saber depois quem teve presente aí. Vou colocando os nomes de vocês. Muito bem, continuando. Por conta dessa nova mudança na dinâmica do mundo, e que não foi só em sentido de dinheiro também, mas de cultura, né? Porque de repente novos produtos entravam na Europa, por exemplo, o açúcar, o tabaco das Américas, o café da África, o arroz da Ásia, a batata das Américas. Então, mudou a cultura, mudou a dieta também dos europeus. Também vai ter o surgimento de uma nova classe econômica. Então, se no século anterior surgiram os burgueses, agora vão surgir os escravos. Sempre houve escravos, né, na história humana, até hoje existe, inclusive. Acho que vocês viram dias atrás aí a notícia da mulher que era mantida em estado de escravidão lá na Bahia. Estava 35 anos trabalhando por comida e abrigo apenas. Isso é um absurdo, né? Mas, infelizmente, a nossa natureza é bizarra mesmo. Mas então vai surgir uma nova classe econômica também, que são os escravos. E os escravos, eles vão muito influenciar também na arte aqui no Brasil, mas a gente vai chegar a isso mais para o final da aula. O que mais? A religião perde seu poder, a igreja perde seu poder e novas religiões surgem também. Tudo nesse
século XVII aí, de 1600 e pouco, século XVII e XVIII, aliás, né? 1600 e pouco até 1700 e tanto. Então, novas religiões surgem, novas formas de enxergar o mundo surgem, a ciência, ela cresce muito nessa época, do começo do século XVII, por exemplo, a gente tem o Francis Bacon, na Inglaterra, um grande filósofo, e o precursor, o pioneiro, o criador, dizem, né, da ciência moderna, o René Descartes, eu não sei o que se fala assim o nome dele, né, o famoso penso logo existo, cogito ergo sum, é o Descartes, né, ele que criou essa expressão. A gente vai ter o Galileu Galilei, que vai apresentar a teoria do heliocentrismo, que, como vocês já sabem, né, os gregos já sabiam que a Terra era redonda, só que os europeus do século XVI, XVII precisaram reaprender isso, porque eles achavam que era plana, agora a gente está esquecendo de novo, né, atualmente, muita gente está esquecendo de novo, vão ter que reaprender depois. Quem mais? Isaac Newton, também é desse século, é ele que vai trazer as leis da gravitação. Então, é uma época de muita incerteza para essas pessoas, para o povo em geral. Se no século anterior a Igreja Católica e os reis eram as verdades absolutas, a Igreja cuidando das coisas espirituais, os reis cuidando das coisas dos homens. Então, estava tudo certo, só precisava disso. Agora não. Agora a ciência vem tirando Deus de toda parte e os novos burgueses que vão surgir desse novo enriquecimento, eles vão tirar os reis, a certeza dos reis também. Então, nada é certo mais nessa época. Fora as guerras, né? Muitas e muitas guerras. Guerra para conquistar colônias, para conquistar territórios dentro da Europa, para conquistar rotas comerciais. É dessa época também que vai ter a invasão holandesa no Brasil, 1600 de 1580 a 1640, né? Então, é guerra o tempo todo. Então, é uma época de muita incerteza. E isso vai se, se refletir nas artes em geral. Deixa eu abrir aqui. Se antes, no Renascimento, a arte era objetiva, sabia exatamente o que queria dizer, agora a gente vai ter. Perdão, mais um detalhezinho. A igreja, o que vocês estão vendo agora aí, é uma igreja, é a igreja de Santiago, lá na Espanha, a igreja de Santiago de Compostela. Então, se antes a igreja católica nunca ligou muito para artes, embora ela recebesse, sim, como eu falei, né, antes ela recebesse indulgências dos duques e reis em forma de arte, propriamente, essa arte não era usada para conquistar fiéis. Mas agora a Igreja Católica vai fazer justamente isso. Ela vai usar a arte, vai usar a imagem para tentar recuperar esses fiéis que foram sendo perdidos. Vai ser dessa época também o surgimento das, das ordens religiosas que vão se espalhar pelo mundo. Os jesuítas, os franciscanos e os dominicanos já existiam, né? Mas eles vão, a função principal deles nessa época vai ser buscar novos fiéis. E buscar novos fiéis nas Américas, na Ásia, em todo lugar possível, na África. E aí vale tudo. Vale imagem, vale quadro, vale pintura, vale escultura, vale qualquer coisa para pegar de volta esses fiéis. E é aí que começa a surgir um novo tipo de pintura, de arquitetura no mundo, que é essa arquitetura toda rebuscada, toda cheia de detalhes. Não é mais uma igreja, não é mais um prédio que precisa de colunas somente se for preciso, só vai precisar de colunas se for para sustentar o teto, só vai precisar de janela se for para entrar um ar. Não, agora
as construções, elas vão se encher de detalhes, de anjos, de curvas, de arcos. Deixa eu pegar uma escultura aqui. Cadê a escultura? Aqui, ó. Ao mesmo tempo, as esculturas vai ser a mesma coisa, vai ser uma profusão de informações. Se antes, cadê para comparar? Se antes a gente tinha uma, uma única figura humana exercendo especificamente um tipo de ação, e aí ficava muito claro o que estava fazendo, agora a gente vai ter um monte de figura humana, vai ter um monte de coisas acontecendo ao mesmo tempo. Então você vai ter aqui nessa imagem, por exemplo, que é do Legros, você vai ter a imagem de uma santa, vai ter demônios, vai ter pessoas caindo. Vamos pegar uma outra imagem aqui, que é uma pintura. Cadê? Eu tô com tanta coisa aberta aqui. Aqui, ó. Você vai ter muitos detalhes na obra. Essa obra aqui é do Fragonard. Percebam, ó, cada canto da obra tem um monte de coisa. Nesse canto superior esquerdo tem as flores, aí aqui tem um anjo, aqui tem um cara caído, aqui tem um monte de ferramenta, aqui tem um cachorro, mais anjos, um sujeito estranho aqui no escuro, puxando a corda da balança, a mulher no meio. Olha só a quantidade de cores também, as formas das árvores. Você não tem mais uma, uma preocupação com o realismo. Você olha essa figura e não dá para dizer com certeza se essa mulher ela está na frente desse cara em relação ao observador, né? Se ela está num plano mais próximo, se ela está mais próxima do observador, se ela está mais distante. Fica tudo nebuloso nesse tipo de arte. Deixa eu pegar um outro exemplo aqui, ó. Esse quadro é famoso. A lição de anatomia. Mais uma vez, ó, não há uma preocupação com profundidade, com proporção. Esse cara aqui do alto, ó, esse cara mais ao fundo, ele tem o mesmo tamanho do cara aqui da frente. Tipo, foram pintando um sujeito em cima do outro e todos eles muito próximos do observador. Não há preocupação mais, como nesse caso aqui. Cadê? Não há preocupação mais com representar a realidade o mais próxima possível, o mais real possível, representar coisas o mais realistas possíveis. Agora o que importa é jogar informação, é tacar informação no observador. Mas, ao mesmo tempo, eu volto para essa obra aqui, não vou mostrar outra. Vou mostrar aqui a obra do Velázquez. Ao mesmo tempo, uma nova classe social, vai existir um novo patrocinador para as obras, que vão ser os burgueses. Até então, enquanto estava no Renascimento, né, enquanto estava na Itália, o principal portador, vamos dizer assim, de obras de arte era a igreja. A grande maioria das obras do Renascimento são religiosas, porque ou estão ligadas a pagamento da igreja, ou é para agradar a igreja de outra forma, ou porque a própria igreja contrata a pessoa. Agora não. Agora tem uma nova classe social que quer mostrar os seus valores, que quer mostrar a sua forma de ver o mundo nas artes, que vão ser os burgueses. Então, a gente vai ter exemplos como aquele quadro da lição de anatomia, mas a gente vai ter esse quadro aqui das meninas, famoso quadro do Velázquez. Vamos ver se eu consigo ampliar ele aqui. Se ele abrir, né? Não abriu. Ok, então a gente volta para cá. Voltou. Então, percebam nesse quadro. Esse quadro aqui é um plano geral.
É um plano geral, está na altura dos olhos, né? Então é um ângulo normal, mas olha quanta coisa está acontecendo ao mesmo tempo aqui. Já não é mais objetivo. Você não sabe para onde você olha nesse quadro. É muita informação. E olha que interessante, né? Que até o observador está no quadro. Esse espelho aqui no fundo está mostrando a pessoa que supostamente está olhando para o quadro, para essa cena. Também está aparecendo Velázquez aqui, ó. Pessoal, por enquanto, tudo bem. Professor, qual que é o nome dessa tela? A tela que está aparecendo agora se chama As Meninas. Então percebam, pessoal, a gente saiu do Renascimento, de uma era de certezas, para uma área de incertezas. E isso se refletiu nas formas de arte. E por enquanto a gente ainda está falando da Europa, né? Daqui a pouco a gente vai para o Brasil. Isso vai, essa nova. E os quadros dessa nova burguesia. Deixa eu mostrar esse aqui agora. Esse aqui é a Diana, do Boucher. Esses novos quadros, eles vão fugir dessa temática religiosa e vão mostrar outras coisas. Nesse caso aqui está mostrando a Diana, né? Diana é uma deusa grega, só que fora daquelas posições clássicas e nesse novo detalhe de opulência, de explosão de informações. Ó. Tem uma caça aqui no chão, tem umas flechas aqui, tem uns cachorros mostrando a bunda aqui, tem uma árvore no fundo, tem muita informação nesse quadro. E de novo, ó, tudo meio difuso, um uso, as cores ficam tudo meio nevoada, já não é mais coisas definidas. Então, a grande diferença do barroco, e esse tipo de quadro, que vai ser patrocinado pelos burgueses e não pela igreja, vai ser o famoso rococó. Esse aqui é uma obra, é um exemplo de obra rococó. Cadê a... Esse quadro do balanço também é uma obra rococó. São todos exemplos de uma derivação do barroco que foi financiada, foi patrocinada, financiada não, patrocinada por essas novas burguesias, ok? Tudo bem até aqui? Vocês têm aí, então, ó, uma oposição mesmo. A gente vai ter uma oposição das cores em oposição à forma. Você já não liga mais tanto para o ser realista. Você se importa mais com a profusão de cores. O profundo em contraste com o plano. O aberto, né, planos mais abertos, em contraste com o fechado. Vamos pegar aqui mais coisas da arquitetura também, né? Tem mais imagens aqui. Não, tem mais imagens, mas já vou mostrar que é do Brasil já. Tudo bem? Então tá tudo bem. Ninguém perguntou, então vamos seguindo. Eu acho que eu tô indo rápido, mas se vocês tiverem qualquer coisa, vocês perguntem, pessoal. E eu esqueci de ver se alguém não conseguiu entrar aqui, deixa eu ver. Tá, o Lucas disse que estava travando. O Lucas está aí? Lucas? Não. Bom, tomara que ele consiga entrar. Mas vamos lá, continuando. Ninguém mais? Não. Beleza. Então, pessoal, tudo que eu mostrei para vocês até agora foi na Europa, ok? Agora a gente vai falar do Barroco no Brasil. No Brasil, teve um pequeno detalhe, né? O Brasil nasceu para ser colônia. Então, todas as obras que... Toda a arte relacionada ao Brasil
tipo, é cópia do que foi feito na Europa. Nunca houve, por parte das elites que para cá vieram, uma tentativa de se criar uma academia, de se criar um grupo de eruditos, de mesmo de se criar palácios ou coisas assim. A elite brasileira, ela não estava interessada de modo algum em cultura. Talvez seja um reflexo mesmo dos portugueses, né, que também é quase zero criatividade. Mas esse povo que estava aqui, eles estavam muito mais preocupados em sugar o máximo possível e, eventualmente, né, conforme vinha a riqueza, aí eles investiam na igreja. O único grande patrocinador, vamos dizer assim, da arte no Brasil, durante esse período do século XVI, ou melhor, 17 a 16, praticamente não existia Brasil ainda. 17, 18, foi a igreja. Então é por isso que a gente vê tantas igrejas do período barroco. Não existe um renascimento brasileiro, porque não houve o interesse de se criar alguma coisa clássica no Brasil. Só teve o barroco. E principalmente, né, só vai surgir realmente o interesse por criar obras barrocas no momento em que se descobre ouro e diamantes em Minas Gerais. Então, não é à toa que as grandes expressões do barroco brasileiro estão em Minas Gerais. Essa igreja que vocês estão vendo aqui, ela é do Recife. Então, ela é um caso à parte de Minas Gerais. Mas essa igreja aqui fica lá em Ouro Preto, é a igreja de São Francisco. Vocês já foram para Ouro Preto, Mariana, São João del Rei, Tiradentes? Todos esses lugares, eles estão lotados de igrejas do estilo barroco. É lindo, assim, é lindo mesmo de se ver. Quem ainda não foi, tira um tempinho aí, um fim de semana depois da quarentena, e vai dar uma visitada, porque tem muita coisa, tem muitas obras de arte. Cada igreja é um espetáculo à parte. Essa igreja aqui, por exemplo, ó, a igreja de São Francisco. Se ela fosse no estilo clássico, se ela fosse uma igreja feita tão somente para orar, o que ela teria? Ela teria as paredes quadradas, ó, essas paredes do lado aqui são redondas. Deixa eu ampliar a imagem aqui. Ampliei demais. Mas vamos lá. Ó, essas paredes do lado, elas são redondas. Essas colunas, tipo, não tem por que ter coluna aqui, porque o alicerce, a coluna da igreja já está dentro, já estaria dentro da parede, se fosse uma obra clássica. As janelas seriam quadradinhas, a porta seria quadradinha também. Olha a quantidade de detalhes aqui. Um monte de anjinho, um monte de cruz, um monte de espirais, mais espirais aqui em cima, ó, na cimeira, no pórtico da igreja. Esses globos com passarinhos esculpidos, as torres redondas. Tudo isso aqui não existiria se isso aqui fosse clássico. Seriam torres quadradas, janelas quadradas, paredes quadradas, nenhum detalhe, nenhum enfeite. Mas é barroco. Por ser barroco, nossa, o pessoal está quebrando a cozinha lá hoje. Por ser barroco, então não existem curvas, não existem retas nessa obra. Tudo vai ser curvo, tudo vai ser espiralado, tudo vai ser enfeitado de alguma forma. Esse triângulo quebrado aqui, ó, explodido, relembrando, né? Deixa eu pegar aqui. Ó, aqui a forma geométrica do triângulo, ela tem uma função, que é sustentar o teto. Aqui não. Aqui ela está aqui à toa. Esse triângulo explodido aqui. Está aqui unicamente para enfeite, para causar estupor, para causar. Estupor não, né? Para causar
Nossa, esqueci a palavra. Para você olhar e ficar, uau, nossa, olha quanto detalhe. Estou impressionado. Era para impressionar as pessoas. Não confundir, ok, com impressionismo. Impressionismo é outra coisa. Veio muito tempo depois. Mas eram obras feitas para impressionar, para causar aquele tchan em quem olhava. Quando a gente olha por dentro, essa aqui é uma igreja em Nossa Senhora da... Essa igreja aqui é do Recife também, ó. É o interior da igreja. Percebam, ó, todos esses detalhes no teto, eles não servem para nada quando você fala das funções da igreja. Tipo, eles não ajudam a respirar melhor, a ventilar melhor, não ajudam a sustentar o teto, não ajudam a, sei lá, seja lá qual for, suportar qualquer lustre para iluminar, não serve para iluminar, não serve para nada. Servem unicamente para enfeitar, servem unicamente para opulência, para ostentar riqueza, para ostentar riqueza não apenas de dinheiro, mas de detalhes. Tem mais aqui embaixo também, né? Então, esse é o grande detalhe do barroco brasileiro. Ele é feito para entontecer não, como é que fala? Nossa, fugiu mesmo a palavra, gente, mas acho que vocês já entenderam. Para você ficar assim, sem saber para onde olhar. É tanta coisa para olhar que você fica sem ação. Um outro exemplo, a igreja, essa aqui é a igreja no Rio, é uma igreja no Rio. Olha também a quantidade de anjinhos, de detalhes, de espirais, de afrescos. E essa aqui é linda, né? Essa aqui é toda feita, revestida de ouro. A anterior também, né? Mesmo os bancos, ó, cheio de curvas, espiraizinhas. Nada é para ser reto aqui. Porque, de novo, o barroco ele vem com essa função de enuviar os sentidos, de confundir mesmo. Porque era uma época, era o que estava sendo expresso era o sentimento da época, o sentimento de dúvidas, de uma oposição assim entre razão e espírito, entre a alma e o corpo, perdão, razão e emoção, entre a alma e o corpo, entre a matéria e o espírito. Tá tudo aparecendo nessas obras. Tudo bem, gente? Até aqui eu tô falando, vocês não se manifestam. Espero que esteja tudo, você esteja entendendo, ok? Esse extremo essa oposição entre barroco e clássico, entre o classicismo, entre matéria e espírito, né? É o que vai depois, a evolução desse sistema, dessa espiral de oposições, é o que vai gerar depois o romantismo, que vai vir depois o barroco. Mas a gente vai chegar lá na hora certa. Agora vamos ficar aqui, por enquanto, no barroco brasileiro. E, como eu falei antes, os maiores artistas dessa época do barroco no Brasil, e agora pensando já no contexto de Minas Gerais, né, do século XVIII, quando vai ter as grandes minerações, as grandes que vão encontrar, né, ouro e diamante em Minas, os grandes expoentes dessa época vão ser os escravos. Os escravos é que vão ser os grandes artistas dessa época. Ou os homens simples também, né? As pessoas que têm algum talento a mais ou se dedicaram muito, né, para desenvolver algum tipo de técnica e vão aplicar isso na construção das igrejas ou na representação de cenas religiosas. Uma dessas pessoas vai ser o Aleijadinho.
O Aleijadinho é o grande expoente, é o grande personagem, é o grande artista brasileiro do Barroco. É ele que vai apresentar na forma de esculturas, tanto em madeira como em pedra, os detalhes da vida de Jesus, os personagens bíblicos, cenas, né? Essa aqui é uma cena da Paixão de Cristo. Então aqui está sendo representado, né, Cristo levando a cruz e alguns personagens que eu não vou saber dizer quem são aqui. Também o Aleijadinho construiu as famosas esculturas dos 12 profetas, que fica lá na igreja de Bom Jesus. Percebam, cada uma dessas estátuas, aqui não dá para eu ampliar mais, né? Foi feita pelo Aleijadinho. Vocês lembram, né, por que que ele tem esse nome? Por que que ele era chamado assim? Por que que ele era chamado assim? Ele Hum? tinha uma doença que eu não me lembro o nome agora. E aí ele Aham. perdeu os braços e as pernas. Isso. Num primeiro momento, ele não perdeu, foi atrofiando. Mas conforme foi degenerando, né? Então ele teve, se eu não me engano, ele teve mesmo que foi sendo cortado, assim. Então, como é que ele trabalhava? Ele amarrava as ferramentas, o martelo e o cinzel, ele amarrava aqui nos punhos, ou ainda nos pedaços de mão que ele tinha, e ia trabalhando. Ia batendo e atirando as lascas de pedra e de madeira até formar as esculturas dele. Mas é claro que também houve os arquitetos, né? São vários os exemplos de obras barrocas, e também houve pintores. Um desses pintores foi o mestre Ataíde, que também essa cena já é famosa para vocês, né? A famosa Santa Ceia, mas essa aqui é uma Santa Ceia barroca. Ela tá cheia de gente na cena aqui, ó. De novo, não há preocupação com perspectiva, só há, e é uma Santa Ceia bem alegre, né? Que tá todo mundo participando, mas não há essa preocupação com a realidade, com ser realista, melhor dizendo, na obra. Então tem esses efeitos diferentes. Embora nessa aqui haja uma boa definição de cores, né? Se você comparar, por exemplo, com a obra. Cadê? Você comparar, por exemplo, com essa obra do Balanço, que é tudo meio difuso, a obra do Mestre Taíde ainda até que tá. Você consegue enxergar bem cada personagem, mas ainda assim é uma profusão de informações. Todo lugar está acontecendo alguma coisa. Então, é isso, pessoal. Acho que o que eu tinha para falar para vocês sobre o Barroco e o Rococó é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, perguntem, não fiquem com dúvidas. Quiserem comentar alguma coisa, tudo bem? Sim? Acho que sim. Tudo bem, acho que sim, também é válido. Bom, gente, qualquer coisa, eu vou mandar mais material, né, para vocês lerem, mas pensem nisso. O barroco em oposição ao clássico. O clássico é sintético, objetivo, realista. O barroco é profuso, não objetivo e não realista, né? Não tão realista no que tange a técnica, né? No que concerne a técnica. E, obviamente, porque são épocas diferentes, né? Numa época você tinha uma certeza das coisas, na outra você já não tem certeza de nada. Então,
para poder entender o barroco, poder entender bem, é sempre legal vocês fazerem essa comparação. Lembra dos gregos, lembra dos gregos, né, principalmente, e o que que os gregos não fazem é o barroco, ok? Mas então é isso, pessoal. Se ninguém quiser perguntar, ninguém tiver alguma dúvida agora, mas se surgir depois também, estou sempre aqui no celular. E se já colocaram seus nomes no chat, quem não colocou, coloque agora. E aí estão liberados. Essa foi a nossa aula de hoje. Muito obrigado a todos vocês e boa semana para vocês. Deixa eu Tchau, fechar aqui. Adriano. Fica em casa. Bem, até mais. Muito obrigada. Se cuida, Ana. Fique bem. E você também fique em casa. Até mais, gente. Muito obrigado. Até mais, Caio.